Bem-vindos ao podcast Entre Sons e Sentidos, um espaço para ouvirmos, entendermos e refletirmos sobre a vivência de pessoas com deficiência visual. Eu sou Pedro Casagrande e neste episódio vamos entender um pouco mais sobre os direitos da educação e trabalho para a comunidade de deficientes visuais. Você sabia que a obrigatoriedade de contratação de pessoas com deficiência no Brasil varia de 2% a 5% do total de funcionários? Isso significa que se a empresa possui de 500 a 1.000 trabalhadores, ela precisa empregar entre 20 e 40 funcionários com deficiência. As instituições que não cumprem a lei estão sujeitas a multas administrativas elevadas, podendo superar R$ 349 mil. Além de fiscalizações frequentes do Ministério do Trabalho, ações judiciais e danos à reputação. A presença de auxiliares ou profissionais de apoio nas salas de aula para alunos com deficiência é exigida, por lei, nas escolas do Brasil. O atendimento educacional especializado AEE foca na acessibilidade, disponibilizando recursos e serviços como intérpretes de braille, além de tecnologia assistiva. Já a Lei Brasileira de Inclusão exige o profissional de apoio escolar para atender necessidades de higiene, alimentação, locomoção e comunicação, atuando em todas as atividades escolares. Assim como nas escolas, as empresas também precisam realizar adaptações para a maior acessibilidade dos novos funcionários, como a instalação de softwares leitores de tela nos computadores, uso de teclados com braille ou letras ampliadas, além de capacitar o colaborador com as tecnologias e a equipe de informática para o suporte. A instalação de pisos táteis, sinalização de elevadores, escadas e salas em braille também são adaptações necessárias em escolas, faculdades e locais de trabalho. Infelizmente, sabemos que esses direitos nem sempre estão à disposição da comunidade, levando muitos deficientes a abandonarem os estudos e não darem continuidade na busca por um emprego. Para nos esclarecer dúvidas sobre esse assunto, conversaremos agora com Aline Araújo, advogada da Secretaria da Comissão das Pessoas com Deficiência de Sorocaba e especialista em direito previdenciário. Boa noite, Aline. Bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite. Então, Aline, mesmo com a lei de cotas de PCD em empresas, os deficientes visuais acabam por ter uma concorrência mesmo dentro das cotas. Há algum projeto que ajude deficientes visuais a terem mais facilidade em conseguir uma vaga? Existe aqui no estado de São Paulo um programa chamado PEI, né? O Programa de Empregabilidade Inclusiva. Aqui em Sorocaba ele fica localizado no PAT, aqui na rua Cavaleiros, né? 353. O PEI é um programa que ele ajuda as pessoas que têm deficiência a se inserirem no mercado de trabalho. As pessoas são diferenciadas pela sua deficiência conforme a capacidade que elas têm de desenvolver em uma empresa, né? Então, a concorrência é em cada deficiência, né? Os cegos vão concorrer com os deficientes visuais vão concorrer com os deficientes visuais e assim por cada deficiência, para eles conseguirem melhor desenvolver o seu trabalho onde eles são inseridos. Certo. Caso o indivíduo seja totalmente cego, ele pode se aposentar por invalidez e como ele pode fazer isso? Sim, ele pode se aposentar por invalidez, né? Tem um tempo mínimo de 12 pagamentos, mas se for uma doença que é um acidente do trabalho, ele perdeu a visão, tudo mais, essa carência pode não ser solicitada. Tem também a aposentadoria por invalidez e também tem a aposentadoria das pessoas com deficiência. Elas são diferentes, né? A invalidez é quando a pessoa já não pode ser inserida mais no mercado de trabalho e a da pessoa com deficiência é quando ela vai diminuir o tempo de contribuição, né? Ela vai diminuir a idade e o tempo conforme o nível da deficiência, 20 anos, 25 anos, 15 anos, aí a pessoa consegue essa redução no tempo, sendo uma pessoa com deficiência. Tem alguma área em específico que você acha que os deficientes visuais se disputam mais em empregos, algo do tipo? Eu acho que assim, em questões administrativas, né? E as pessoas que têm uma deficiência que não são tão visíveis, né? Acho que isso também atrapalha no sentido de que as pessoas não dão tão valor, né? E a visual, mais porque elas precisam um manejo diferenciado e uma estrutura para ela diferente, né? Então é um pouco mais difícil mesmo as pessoas valorizarem o trabalho. Mas elas são todas capazes. Eu tenho um pai que ele é deficiente visual, né? Ele perdeu a visão por causa de diabetes. E aí ele foi em Sorocaba tem ali a ASAC.
Ele fez, acho que uns 2, 3 anos lá o curso, ele conseguiu aprender, ele não sabia antes, ele aprendeu a mexer no computador, ele mexeu no celular, aprendeu a mexer na cozinha, lavar a louça depois. Eles foram na minha casa, aprenderam, né, ensinou ele a andar pelo corredor, tudo. Ele sabe quando ele anda de ônibus, em que ponto ele está de cada lugar. Então é bem legal que ele perdeu a visão, mas ele ganhou várias outras habilidades, né? Que a gente que enxerga não tem, né? Os outros sentidos ficaram, né, melhores. Você acha que todas as classes sociais de pessoas deficientes visuais conseguem ter esse acesso a esse tipo de informação e como eles podem exercer os seus direitos? Ou tem alguma coisa que poderia melhorar na lei, na sua opinião? Então, infelizmente, eu acho que aqui a gente tem, né, falando advogada, a gente tem muita lei que, se funcionasse, a gente viveria no mundo perfeito, né? Mas a dificuldade que a gente tem é da pessoa ter informação que ela tem o direito e de fazer mesmo inserir, né? Porque tem várias barreiras, né? Quando a pessoa tem uma deficiência, não é só a deficiência do emprego, de ter alguém para acompanhar para ela poder se inserir de novo no mercado. Falta de informação dos direitos que as pessoas têm, aposentar mais cedo, isenção de imposto, todas essas coisas. Falta informação de como conseguir, do que ela pode ter, né? Quem não consegue aposentar porque nunca contribuiu também consegue o LOAS, se for baixa renda. Tem todas essas questões que as pessoas também não sabem, né? A falta de informação prejudica muito ela saber dos seus direitos, do que ela pode fazer, onde ela pode conseguir se voltar para o mercado de trabalho, conseguir se reestruturar na vida, né? Agora, na parte da educação, se um aluno deficiente visual não receber auxílios necessários da escola, quais são as consequências legais que a instituição pode ter e que medidas o aluno e sua família devem tomar em situações de irregularidade, rejeição de matrícula ou discriminações vindas de uma instituição de ensino? Essa conduta é criminosa, né? E aí ele precisa fazer um boletim de ocorrência, porque nenhuma escola pode negar nenhum tipo de deficiente, né, de pessoa com deficiência, a matrícula. O gestor da escola pode responder e a escola também, né? Ele é uma multa e a pessoa que responde pela escola também um boletim de ocorrência para ser responsabilizado criminalmente. Nem visual, nem intelectual, nenhum tipo de deficiência pode ser negado matrícula na escola, tanto em estadual quanto em particular. E em situações que, por exemplo, o aluno, a criança que é deficiente visual, não conseguiu ter seus direitos tanto na escola, tanto em outras áreas da vida e acabou não conseguindo se desenvolver academicamente. Mesmo mais velho, tem algum projeto, alguma coisa que ele possa fazer para conseguir se restituir na sociedade? Tem um supletivo mesmo para as crianças, que depois, quando acompanha, para inserir e terminar. Porque dependendo da deficiência, as pessoas vão ter um nível que não vão conseguir desenvolver tudo, mas para desenvolver até o nível que elas conseguem. Aí seria acompanhar até o nível de escola médio e depois um supletivo para conseguir se terminar o ensino todo. O SUS oferece cirurgias para pessoas com alguma deficiência visual? Como uma pessoa pode conseguir esses atendimentos e quais desafios ela enfrentará para isso? Então, o SUS oferece, né, que em Sorocaba a gente tem o BOS, que é referência no Brasil, e lá eles têm os mutirões e também eles atendem cirurgias de catarata, de retina, córnea, glaucoma, né? Quando, geralmente você vai no SUS, num posto de saúde, eles fazem um encaminhamento para você chegar até o BOS. É um pouco demorado e às vezes as pessoas têm que ingressar com uma ação, uma liminar para conseguir logo, né? Porque dependendo do caso que for grave, precisa ser imediato e às vezes tudo no SUS, infelizmente, é muita fila, né? Às vezes nem só no SUS, né? Dependendo do que você for pedir o custo para um convênio, também eles vão te negar logo de cara e fazer você lutar por aquilo. Então, aqui em Sorocaba tem o BOS, e eles fazem um bom trabalho, referência aos mutirões. E aí tem que já ir para o SUS para conseguir o acompanhamento com um médico especialista, dependendo do problema de saúde do olho ou de qualquer outra coisa. Muito obrigado pela participação, Aline. Suas informações são muito importantes para nos ajudar a esclarecer algumas das dúvidas sobre esse assunto. Eu que agradeço, né? Quem quiser algum tipo de auxílio de informações, eu faço parte da comissão da OAB das pessoas com deficiência, né? Tem o nosso Instagram lá na rede. E qualquer dúvida que alguém tiver sobre seus direitos, a gente está aí para auxiliar. Qual é o arroba no Instagram? É CDP da OAB Sorocaba.
Estamos chegando ao fim deste episódio, mas antes de nos despedirmos, gostaríamos de compartilhar com vocês uma ferramenta de acessibilidade da Microsoft. O Seeing AI é um aplicativo gratuito desenvolvido para auxiliar pessoas cegas ou com baixa visão. Utilizando a câmera do dispositivo e inteligência artificial, o aplicativo identifica e descreve cenários, objetos e pessoas. A tecnologia também é capaz de ler textos, identificar cédulas e moedas, identificar produtos e fornecer informações sobre eles por meio da leitura do código de barras. O aplicativo está disponível na loja de aplicativos para iOS e Android, em tablets e celulares. Este episódio de Entre Sons e Sentidos vai ficando por aqui. Nos acompanhe pelo Instagram, pelo usuário @sons_e-sentidos, repetindo, sons_e-sentidos, para mais conteúdos informativos. Muito obrigado por nos acompanhar.